Boa tarde. Boa tarde, Manu. Boa tarde a todos que acompanham a nossa conversa aqui, pela 99 FM, também pelas nossas. A gente vai abordar aqui um assunto muito interessante, Manu. Muito interessante, vamos falar sobre doenças raras. Então, convido você, ouvinte, que está seguindo pelo Instagram ou ainda pelo Facebook, ambos @sentinela-fm, ou ainda na frequência 99,9. Compartilhe esta live, compartilhe este conteúdo com uma pessoa que você conhece, que pode ser muito interessante para ela, se caso ela está vivendo algo mais ou menos parecido, uma doença rara na família, com um filho, um parente, pode ter aqui informações preciosas para ela, viu? Com certeza. E para que as pessoas entendam direitinho do que a gente está falando aqui, eu acho que consegui aqui alguns dados aqui a respeito de doenças raras. As definições de doenças raras variam entre os sistemas de saúde e países também. No Brasil, são consideradas raras as doenças que afetam até 65 a cada 100 mil pessoas. E estima-se que cerca de 13 milhões de brasileiros tenham alguma doença rara. Já foram descritas pela literatura científica mais de 6 mil doenças raras. Apesar de raras, quando consideradas individualmente, juntas não são tão raras assim e afetam cerca de 300 milhões de pessoas ao redor do mundo, cerca de 8% da população mundial. E as doenças raras são frequentemente crônicas e progressivas. Há grande variabilidade de sinais e sintomas, tanto entre as doenças quanto entre pacientes de uma mesma doença. Algumas doenças raras se manifestam apenas na vida adulta, enquanto cerca de 50% a 75% delas apresentam início nos sintomas desde a primeira infância. Especialmente, nesse último caso, se não houver um tratamento precoce, podem haver consequências graves para o desenvolvimento da criança. Números expressivos, mais uma vez, seja muito bem-vindo, Altieres. O Altieres, pessoal, ele trabalha na Santa Casa Três Pontas, na área, no setor de limpeza, não é isso? E além disso, eu vou contar aqui para vocês que ele tem outras atividades na vida também. Tem outras especialidades. Especialidades, que eu vou contar para vocês já já. Mas antes de mais nada, eu gostaria de abrir o nosso programa, que você contasse um pouco
como e quando você descobriu que tinha uma doença rara? Olha, eu descobri a doença rara, né? Nossa pessoa, em 2001, de 1991 até 2001, Assim, você disse que foi uma infância inteira mostrando ali alguns problemas, inclusive no coração. Qual que é o nome da síndrome? síndrome do Gardner, onde ela equivale a 6% da população brasileira. Olha isso, é E muito, Minas né? nós somos o terceiro mais velho. Ela tem uma fase que ela pode durar 20 anos, pode ter 30 anos, ou menos. Por enquanto ela vai indo. Não, você está muito bem, está se tratando bem, mas isso começou lá na infância, mas quais foram os primeiros sintomas? A sua mãe comentava disso com você? Quando eu nasci, a minha mãe teve que passar por um tempo na universidade. E eu fui um tempo da UTI, com insuficiência respiratória, batimento baixo no coração, má formação, problema de neurológico. Quando a gente foi descobrindo aos poucos. No começo, eles acharam que era uma paralisia normal. Aí depois, já foram com exames, com alguns relatórios, foram descobrindo que foi assim do nervo. Você falou aí a respeito do número de pessoas que têm a mesma doença sua no estado de Minas e no Brasil também. Você tem contato com essas pessoas? Tem alguma troca de informação, alguma troca de experiência, Jess? Tem uma associação não governamental que ela não é ligada ao governo, em Minas e no Brasil. Hoje, durante 2 anos, eu sou o presidente mineiro de doenças raras e sou o vice-presidente brasileiro. Aí a gente tem um pouco de controle sobre algumas doenças raras. Hoje no Brasil, ela é 175 mil doenças diferentes. E pode ter congênita, pode ter uma formação, tem doenças raras ligadas à síndrome congênita, com a síndrome de Down. Tem doenças raras que pode ser síndrome de Down, má formação paralisia. São vários diagnósticos. Entendi. Por que é importante? Hoje a Santa Casa está no 6º episódio com a gente, todos os temas sempre muito importantes, né, Francisco? A gente não consegue linkar aqui qual foi o tema mais importante até hoje, porque todos eles nós recebemos feedbacks incríveis. A Eloá do marketing está aqui presente no estúdio com a gente. Fica esse feedback, viu, Eloá? É um trabalho que tem sido muito bem feito pela Santa Casa, a escolha dos temas, porque todo mundo se interessa muito. E doenças raras, que muita gente pensa assim, é raro, então é pouco. Não, a gente está vendo aqui, até pela pesquisa que o Francisco Barros trouxe anteriormente, que é um número bem expressivo, e você fazendo parte, né, dessas comissões de doenças raras, tanto a nível nacional como também estadual, você tem visto também que isso cresce a cada dia, né? Mas assim, por que é importante não só a Santa Casa, mas que mais pessoas falem sobre as doenças raras, na sua opinião? Falta de conhecimento, né? Existe demais. As próprias mães, durante a gestação, a maioria, hoje não, mas antigamente, não sabia qual era o tratamento, os exames que fazer, mas iam ocasionando.
A maioria das doenças raras são parental. Parental, primo, cigarrinho, casado com primo. E isso vem ocasionando algumas doenças raras. Hoje não existe mais genética para isso. No meu caso, por exemplo, a mãe do meu pai não é parente nenhum. Aí veio, eu conheço um caso em Manaus, chamado do Rodrigo. Ele hoje tem 8 anos. A mãe dele não tem ninguém na família com a mesma síndrome dele, e nem o pai. Chama síndrome de EIS. O que é? Uma formação paralisia do braço, perna e facial. Tem uma. Tipo se fosse uma sacada na cabeça. Sim. Isso é uma formação. É uma das doenças raras hoje. Ele é o primeiro no Brasil. Então, ele foi o primeiro a descobrir essa doença com esse nome. Mas a maioria são tratados fora no Brasil, Estados Unidos, Canadá, México, Orlando. Mas no Brasil hoje estão, com a ACD, com as rapazes hoje, estão procurando expressar um diagnóstico mais rápido. Tipo, o próprio caso de autismo hoje, ele é muito confundido. Existe uma doença rara que pode dar uma confusão com o autismo e que não é autismo, que tem o autismo e pode dar uma confusão ao contrário. Olha só que interessante, gente, que ele está falando sobre o autismo, né? Hoje, muitos casos são diagnosticados com autismo. Eu fiquei muito impressionada numa pesquisa recente que eu fiz, que no ano de 2000, né, era 70% menos do que diagnósticos que a gente tem hoje, 25, 26 anos após essa pesquisa, né? É um crescimento muito expressivo. E pode se dar, por isso que o Altieri está dizendo aqui pra gente, Francisco, que muita gente está diagnosticando com autismo, o que na verdade é uma doença rara. Não é isso? Pode ser também ter um TDAH, então um nível de crescimento muito alto. Por exemplo, a minha menina, quando ela foi diagnosticada, foi no médico, ela foi diagnosticada com autismo. Na verdade, o relatório dela acertou como TDAH. É uma das confusões que muita gente faz. Você falou aí da ACD. A ACD é uma organização que presta um serviço fantástico em relação a essas doenças aí, né, Eugênio? Eu fiz parte dois, fiquei desde os meus 5 aos meus 9 anos frequentando lá. Tem um centrinho de Bauru também, que é muito bom, que é uma das referências hoje também. Tem a ACD em São Paulo, tem a ACD em Uberlândia e tem o centrinho de Bauru. Essas associações aí, essas entidades, elas prestam tipo, uma assistência às famílias, orientações às famílias também, ou não? Tipo, prestam, mas muita gente, muitos governos e prefeitos hoje não alinham para as associações. Graças a Deus, em Três Pontas, a gente tem um apoio muito grande para os meninos. O Cine Andrade tem um apoio na deputada estadual, que é a Lohana, tem alguns deputados que nos apoiam. Se não tiver apoio, você não consegue fazer muita coisa. A gente ensinou uma verba, está para chegar uma verba para nós, de 147 mil. A gente está aguardando para ver se vai dar um apoio. A nossa ideia é transformar em Três Pontos, que ainda tem uma conversa andada com a Fernanda, da Santa Casa, numa referência feminina de doenças raras. É uma ideia que a gente está tendo. Vamos ver se vai dar certo. Não, mas vai dar certo, sim, com certeza, né? Vamos torcer para que realmente tenha. E a família? Como que a família lida com essa situação? A sua família, por exemplo, te apoia, te dá maior força, está sempre contigo? Fala um pouco para a gente. No começo foi difícil. No começo foi difícil, mas num tempo, eu não tinha para onde correr, né? Aí começou a me apoiar, graças a Deus. Eu tenho uma colega, uma amiga, irmã da escola, ela é a minha vice-presidente feminina. Hoje ela está comigo também na nacional. A gente conversa muito, é daqui uns 3 anos mesmo. Até uma doença chamada púrpura. Ela é rara, mas não é, muita gente tem. E a minha família me apoia em tudo. No começo ficaram meio ressabiados, mas agora está apoiando melhor. Realmente é um assunto muito interessante. Agora, eu gostaria que você falasse para a gente também, o Tietz, como que é você conciliar o trabalho com uma condição de saúde rara? Bem, Aí já entra além do trabalho, a outra função que a Manu vai falar daqui a pouquinho também. Daqui a que pouco eu gente vou tem uma contar. admiração muito grande por você, por isso também. Fala um pouco para a gente, conciliar essa doença rara com o trabalho. No começo foi difícil, porque quanto mais novo a gente é, mais probabilidade de doença, coisa é mais complicado. Porque no sonho dele morraram muito, porque ela afeta muito o sistema imunológico. Ela tem cirurgia, você tem que mudar a pneumonia, vai, graças a Deus, tudo nada.
Mas eu tenho que passar diariamente eu falo assim, de 6 meses, cardiologista. Tem um acompanhamento fisioterapeuta, por causa da malformação da costela. E no começo foi bem difícil, mas agora tem que estar mais tranquilo. Ah, que bom, que bom, que bom. Agora sim, o que eu até vou já comentar, que o pessoal deve estar ansioso para saber, é que eu te conheci você tocando, né? Em shows, eu tenho um amigo em comum, né, que é o Jeremias, já esteve na nossa confraternização da Sentinela, é um grande músico, e você está sempre com ele nos shows, né, nas apresentações, e faz esse trabalho de percussão, outros instrumentos muito bem. Me fala um pouquinho como que a música te ajudou nesse processo, né? Porque muita gente acha assim, ah, eu tenho uma doença rara, eu não posso fazer mais nada. Você trabalha, você já disse aqui, minha menina, você tem uma filha, é isso? 3, né? Três Esposa, filhos. Bem, Tem 3 filhos, faz esse trabalho como músico, então conta pra gente como a música te ajudou nesse processo também. eu comecei quando eu tinha 10 anos, conservatório. Eu fiz 8 anos de violão. De violão, pulei para teclado. Teclado, fui para bateria. E fiz formação de percussão. Hoje eu sou formado em percussão e bateria. Formado em bateria em termos, né? Mas, no começo, os métodos passaram para desenvolvimento. É fisioterapia, mental, modo de lidar com as pessoas. Porque a síndrome do Doner, a tendência é muito acanhado, muito na toa. E a música do Doner saltar mais. No começo era muito vergonhoso. Se chamava a mim em podcast, hoje eu não ia nem na bala. Hoje eu tenho mais contato, aprendi a conversar mais. A música me ensinou a desenvolver um lado da síndrome insegura. Que é a vergonha, que é a falta de querer interagir. Tem pessoas que podem ter uma depressão, por aí vai. Então, ou seja, ajuda bastante, né? Porque e a música a gente fala aqui na rádio, que a música ela salva mesmo, né? A música ela é capaz de transformar, né, um dia ruim em um dia bom, né? Imagina no caso de doenças raras, onde você tem que porque você não é diferente de ninguém, você é capaz de fazer tudo, mas tem o desafio da própria sociedade, né, Chess? Muito. No começo foi muito complicado. A gente lembra antigamente, não um relato meu, porque graças a Deus comigo foi diferente. Mas tem 5 relatos que a gente ainda não pegava. Porque, falta uma perna, uma mão ali. Ah, não faz nada. Então, para que eu vou pegar? Hoje, graças a Deus, eu dei uma melhorada bem viu. Porque além do municipal hoje no Brasil, tem uma porcentagem que a empresa tem que pegar para ter um desconto. Isso mesmo. E acabou brigando as empresas pegar. E com isso, as empresas acabaram se surpreendendo com o que pode acontecer. Às vezes uma pessoa com deficiência, não estou falando de todo, pode se sobressair melhor que a outra pessoa normal. Ser Entendeu? mais esforçado. Isso. Que legal, né, Chico? E isso que ele está falando para a gente aqui faz a gente aumentar ainda mais a nossa admiração por ele, né, Manu? Porque você vê uma pessoa com uma doença rara, né, que tinha tudo, às vezes, para entregar os pontos, né, está aí trabalhando com a família constituída, esposo, os filhos, tocando música, fazendo o que ele gosta, levando a vida, tocando a vida em frente. Normalmente, né? isso daqui é uma Um exemplo, inspiração para realmente, todo mundo que está assistindo a gente agora, para todos os nossos ouvintes. Aqui é engraçado que antes a gente falava assim, a maior do sul de Minas, né? Mas hoje a Sentinela alcança pessoas até no exterior, são pessoas nossas aqui, os brasileiros que estão fora, né, Francisco? Que sempre comentam nas nossas lives, participam junto. Então, você está uma inspiração para muitas pessoas que acham que a vida está difícil. Não só para aqueles que possuem a doença rara e não quis ir adiante, né? E fazer coisas diferentes e novas e viver de verdade. Mas para as pessoas, principalmente, que não têm doença nenhuma e que está acomodado. E reclamando da vida. Exatamente, reclamando da vida. É isso aí. Que idade tem os seus filhos? Eu tenho uma de 13, uma de 11 e uma de 2 anos e meio. Imagino que deve ter o maior orgulho do paizão aí. Mas tá não? tudo menino, mas não trabalho. Ô, Diedes, e você acredita que essa doença que você tem mudou a sua forma de ver a vida? Mudou muito. Porque cada dia que a gente passa é um obstáculo diferente. Vou contar um caso que aconteceu na minha época, antes de eu entrar nessa casa. Quando eu trabalhei lá, em 2007,
Sim, mas era muito novo, era subsidiado. Aí eu fiquei 2 anos, aí eu voltei novamente com uma outra gestão. E, tipo, a primeira vez eu era no veio, segunda vez que eu voltei, é totalmente diferente. É isso que é a vida. Você vai aprendendo com os outros estados. E já passei por preconceito? Já tive um problema em restaurante. Ó, os restaurantes que eles falam é lugar de sanduíche, dá pra ser desanimado, já. Mas depois que a gente começa a batalhar, começa a lutar por si mesmo, a situação muda, o pensamento muda. Não, mas depois a gente tem filho. A minha menina de 12 anos mudou tudo. Porque eu fui pai com 20 anos. Eu tomei Jovem. com 20 anos. Nossa, sabia nada. Cada dia que passava, eu aprendia a mais. Porque e o medo de ficar doença rara? A mesma doença tendo. Além de quando a minha índia fazia um exame, mesmo eu perguntei pro médico, doutor, ela não tem nada. Os 4 meses que ela foi, eu perguntei a mesma coisa. Graças a Deus, nenhum normal. Mas é um obstáculo que a gente vai criando, atuando de dia a dia. Vai Isso na aprendendo, rua, né? vai Vai aprendendo. aprendendo a lidar com os desafios. Foi muito importante você falar isso. Foi trabalhar a primeira vez, muito jovem, não tinha essa experiência, não deu tanto valor assim, né? E aí quando a gente volta e fala, não, dessa vez vai ser diferente. A maturidade, ela também ajuda muito nesse processo, né? Isso para todos, com doenças raras ou não, né, Francisco? Essa maturidade, ela faz parte do processo. Agora é o seguinte, você trabalha na Santa Casa, então exerce sua função lá e tudo mais. Só que você também se trata lá, você também passa com médicos, tá? Qual que é o papel da Santa Casa hoje? O que é o grande diferencial, na tua opinião, da Santa Casa nos cuidados com pessoas, tanto com doenças tradicionais como as doenças raras? É muito importante. Eu não trato, porque a gente tem uma doença rara, a gente faz um acompanhamento. Eu nasci desde 2 anos, eu faço na CD e faço de acordo com a energia por causa da cirurgia. Mas eu conheço muita gente que vai lá. Eu observo muito o atendimento, como a gente é coordenador, a gente acaba observando, entendeu? Mudou muito, melhorou bastante, a pediatria lá melhorou muito, questão disso. Mesmo quando vai uns casos de doenças raras, malformação, eu observo muito ali a situação. E mudou muito, porque você vai para fora da cidade, não é exemplo. Uberlândia, Ubatuba, Uberaba, Betim, Minópolis, Santo Lucia, igual a gente nasceu, o atendimento totalmente precário. O sistema de saúde nessa cidade parece que está nem aí. E dar em telefone essa casa já deu uma mudança muito significativa, né? Essa experiência que você relatou para a gente aí mudou a sua forma de trabalhar, a forma como que você encara o trabalho? Fala um pouco para a gente disso, Jess. Também falando na coordenação da doença. Isso. Mudou um pouco porque eu comecei a ser mais observador. Porque a gente costuma olhar o que se passa. Porque a maioria das doenças raras, ela começa a ser tratada quando criança. E quando é isso, a gente presta mais atenção no tratamento da pediatria com relação, porque tudo começa ali. Se o tratamento pediátrico começar bem, na frente, vai. Agora, se tiver alguns erros, ainda começa a ter uns problemas. Entendeu? Olha, o assunto é muito bom para quem está chegando agora na sintonia Sentinela FM 99,9 ou pelas redes sociais, interaja, conta pra gente, você tem algum caso na família que também passa por algum desafio de uma doença rara, um diagnóstico que não saiu, ou ainda que já foi diagnosticado como autismo e vocês têm aí as suas dúvidas, conta pra gente aqui no 35999661009, a gente quer falar o seu caso aqui no ar também. Estamos recebendo hoje Altieres Diego Martins, ele que trabalha no setor de limpeza da Santa Casa, mas que também faz um trabalho muito grande dentro do setor da música, participa de vários shows e está contando para a gente, né, Francisco, como que ele pode ter uma vida normal, mesmo tendo convivido com esse diagnóstico da doença rara desde muito pequeno, desde muito jovem. Agora, eu gostaria que você explicasse para a gente como que é representar ao mesmo tempo quem cuida e quem também precisa ser cuidado. Isso você está, vamos dizer assim, nos dois lados aí, né, James? É difícil, não? Porque tem situações que você tem que saber lidar.
Você já passou por um momento, mas na época era não sei. E agora é totalmente diferente, entendeu? É complicado. Mas tem que aprender. Eu estou aprendendo muito. Estou mais ajudando aprendendo. São situações diferentes, né? Mas ele procura ajudar de uma maneira que a gente consegue. Porque muitas das pessoas que nos procuram não sabem nada. Aonde vai, como é que faz, se pode ajudar ou não. Hoje eu tenho uma parceria muito grande com a moça, ela trabalha na ACD de Belo Horizonte, tá? Em São Paulo. Ela me passa algumas orientações. Tipo, algumas coisas que dá para tratar na ACD e algumas coisas que dá para ir para o centro. Ou algumas coisas que a própria PAI consegue fazer. E por aí eu consigo ajudar um pouco, mas até a gente vai aprendendo. O pessoal te procura muito para pegar essas informações? Cara, para falar a verdade, procuram mais para fora. As pessoas de fora que nos conhecem. O povo das perto da região, muito difícil, porque não conhece. O diagnóstico demora muito para sair. A gente sai, a pessoa ainda não está mais. Quando depende muito da situação. A gente sai, a família não quer saber mais como tratar, como lidar. São várias situações. Hoje, o que falta no Brasil, ou em Minas, é uma divulgação ampla, diferente, entendeu? Em explicar que pode ter uma solução, pode ter uma ajuda, e que pode melhorar a situação de vida. Você acredita que sua trajetória pode inspirar outras pessoas? Você já faz alguma coisa para isso? Eu creio que sim, porque ela sim, eu não necessito muito tempo, né? Mas não, o que falta tem que ter força de vontade, não pode ligar pelo que a turma fala, o que as pessoas falam. Persistir, o que é difícil, mas consegue. E você já teve a oportunidade de apoiar alguém passando por algo semelhante? Alguma experiência que você possa compartilhar com a gente? Tem uma menina lá de Santa Luzia, até o nome dela é Maria Duarte, menina. Ela tem 3 anos, nasceu com a mesma doença que a mim. A mãe dela perdia isso tudo, não sabia nem o que fazer. Nossa, tava louquinho. Do nada, num grupo, tem um grupo de uma cidade que a gente procura, ensino do boné, ensino doenças raras e tal. Do nada, a moça eu entrei no grupo, sim, para conhecer mesmo. E eu vi o relato da menina. Aí eu sabia da cidade, conversei com ela e tal. Ela não sabia para onde ia, como é que fazia, diagnóstico nenhum. Aí a gente encaminhou ela para CD de Bauru. E hoje ela está fazendo tratamento, ela anda, ela tem a mesma formação, só que o grau dela é 2. Que é uma formação de 2 orelhas, tanto é que na minha uma, consegui a oportunidade de pôr uma. Mas eu neguei na CD, porque nós estávamos velhos já também, então, para mim não ia mudar muita coisa. E foi esse caso. Não tenho mais contato com ela, porque foi o ano passado, não sei como é que a menina está. Pelas informações, ela está fazendo tratamento lá em Baú. Mas com as 2 orelhas, já tem uma já colocada, e está esperando cicatrizar para fazer a outra. Olha só, duas coisas importantes que você falou aqui. O grupo de WhatsApp, que é uma troca muito boa. Onde as pessoas podem encontrar esses grupos? Eu procurei no Facebook, digita o nome do doença rara, aparece. Ah, Talvez o grupo interessante. tenha, talvez não, o Facebook tenha um grupo, talvez não. É muito raro essa, mas no meu caso não é assim. E você ainda falou também, ó, fica aí a dica, pessoal. Ele disse que digita no Facebook o nome da doença rara e pode aparecer lá alguns grupos de WhatsApp que sejam um compartilhamento de informações para esse tipo de doença. E você disse também sobre a ACD, que eles até te ofereceram a possibilidade de colocar uma das orelhas, né, diante da tua má formação. E que isso até foi concedido para a moça também do grupo, né? A ACD, então, faz esse trabalho, ela ajuda também nesse processo da reconstituição. Sim, ela ajuda na discussão da reabilitação, mas é um caso bem demorado, tem muita gente no Brasil, tem muita gente. Porque a minha filha não é só uma formação, mas existem outras filhas que ocasionam isso também. Entendeu? Tem umas malformações mais avançadas nós mesmos. O leque de atendimento à ACD é muito grande, né? É muito grande. Não é só a questão da doença Alzheimer, você trabalha com vários outros tipos de
de deficiências também, né? Ela abrange o Brasil inteiro, né? E só um negócio, tem relatos a campanha que eles fazem, não sei se vocês já viram, pela SBT, pela Sim, SBT, sim. aquele dinheiro totalmente revertido. Mas também não dá para suprir tudo. Porque os diagnósticos, os exames, as consultas, a cirurgia é muito cara. Fica aí também para o pessoal, né, direcionar a doação para uma instituição séria como a ACD, que ajuda tantas pessoas. Mas também a gente sabe o papel da Santa Casa. Tivemos aqui o tema Viva Mais Saúde, onde é um programa de doação e quem doa tem muitas vantagens dentro do programa Viva Mais Saúde. Então também fica aqui a dica para quem é de Três Pontas, região, conhecer mais de perto o Viva Mais Saúde, ajudar a Santa Casa a continuar avançando como ela tem feito, como é a nova sala de medicamentos e várias outras reformas, né, e melhorias que eles têm feito, e tudo isso proporcionado através do programa de doação para o Viva Mais Saúde. Fora que você vai pagar menos em exame, em consulta, tem condição especial para ficar no apartamento e não na enfermaria no caso de internação. São muitas vantagens. E o programa de benefícios deles, né? Que não é só na Santa Casa. Você vai poder também utilizar descontos diversos em academia e outras redes credenciadas. Mas, além disso, eu gostaria de saber de você o seguinte: qual que é o diferencial da Santa Casa? Que para o paciente a gente sabe, é um trabalho muito humanizado hoje, né? Essa gestão prioriza muito essa humanização, os enfermeiros, todos os profissionais, desde o atendimento ali na recepção. Um abraço para todos da recepção da Santa Casa, sempre muito humanizados, se preocupam com as pessoas que estão esperando há muito tempo. Mas e para o colaborador? Como é o processo da Santa Casa? Como é a postura da Santa Casa com vocês, funcionários? Apoia muito, aceita muitas ideias, nos ajuda muito em várias questões e sempre ao nosso lado, né? Porque se não fosse ela, não estaria nem nós assim chegados. Só cheguei na onde eu estou porque me deram muito apoio. No começo, a diretoria me apoiou muito, quando eu falei, ó, vamos me jogar como coordenador. E agora? Porque tem que conciliar horário, talvez já, talvez não. Ia acontecer isso mesmo, ele está se apoiando. Graças a Deus, nós temos bastante apoio ali. Tanto é que, em primeira mão, não podia revelar, mas já revelando, a Ó, a gente sentinela aqui, conseguiu, ó, furo de reportagem. a gente conseguiu 2 treinamentos, 2 médicos da Santa Casa em relação a doenças raras. Um eu indiquei o Andrei que é serve de emergência, e outro eu vou indicar a Estela lá de Boa Esperança, que faz atendimento na ala 1, no já 3. E que esse treinamento vai acontecer? Quando chegar algum caso de doença rara, comparado, pode acontecer, estou preparado para tomar como iniciativa. Os treinamentos vão ser a partir do ano que vem. Eu estou tentando trazer no K3 treinamento para 3 pontos, para fazer com a Santa Casa inteira. É difícil? É. É um custo bem alto. Mas vamos ver se a gente consegue trazer alguns apoios. Isso mesmo, isso mesmo. Então, a iniciativa já vale tudo, né, Francisco? Eu estava observando aqui quando você falava da ajuda que você deu para a menina aí, que a família estava meio desorientada, sem saber o que fazer, né? Para você deve ter sido muito gratificante você poder prestar essa informação, você poder prestar esse serviço, até vamos dizer assim, para essa família. É gratificante isso, não é não, James? Foi muito assim. Sabe quando você faz sem pensar, depois você para pensar e começa a organizar? Nossa, foi muito diferente. Depois ela mandou mensagem agradecendo e tal. Como eu perdi o contato, eu não sei como é que tá, mas igual eu falei com ela. Se aparecer mais alguma coisa, ajuda também. A gente não sabe o que pode acontecer, mas é muito distante. Que bom. Bom demais conversar contigo, viu? O exame dá uma lição pra gente. Uma lição de vida para quem está assistindo hoje, tanto para quem tem uma doença, seja ela rara ou não, e tanto para quem tem saúde para dar e vender e não valoriza a vida da forma que você valoriza. Parabéns mesmo, viu? A gente fica muito feliz. E as portas da Sentinela sempre abertas para você e, claro, para a Santa Casa também, né, Francisco? Foi um prazer conversar contigo. Viu? Obrigado. Obrigado. Nosso abraço para todo o pessoal lá da Santa Casa também. Tem notícia no Sentinela ainda? Tem. Daqui a pouquinho, pessoal, a gente desconecta aqui das redes sociais, mas conecta de novo aí nos 99,9.
Tá? Sintonize já. Sentinela FM. Obrigada. Valeu, um abraço.